Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém, 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 amém. Vamos lá, terceiro aspecto da cruz, a gente termina agora até janeiro, né? Tranquilo, debaixo da orientação do nosso Deus. Carta de Paulo aos Efésios, nós vamos dar continuidade à leitura e o comentário, né? Logicamente que com a participação dos irmãos, né? Efésios capítulo 4, nós paramos, creio que vamos começar aqui, ó, do verso 30. Efésios 4, a partir do 30, que diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa expressão entristecer aqui, ela é muito enfática no original, que traz uma ideia de dor profunda, tá? Forte dor, intensas dores. Então, o não entristecer aqui está ligado a todas essas práticas que ele está dizendo para que a gente não faça, tá? E quando a gente faz, a gente entristece o Espírito de Deus. Diferente do texto lá de Tessalonicenses, que fala, não apagueis o Espírito. Não apagar o Espírito está se referindo, tá, ao não exercício ou não reconhecimento dos dons do Espírito, ou algum tipo de escárnio, deboche. A gente vê muito isso, infelizmente, na internet, né? Pessoal fazendo muita brincadeira, principalmente com falar em línguas, desconsiderando que quem concede as línguas genuínas é o Espírito Santo, né? Tem algumas brincadeiras que até beiram a blasfêmia. Então, Tessalonicenses fala, não apagueis o Espírito, está ligado às manifestações carismáticas. Agora, não entristecer está ligado justamente à ideia de práticas que contrariam ou vão, na verdade, em oposição à nossa nova vida em Cristo Jesus, tá? Nós lemos aqui, por exemplo, o verso 25, por isso deixando a mentira. Então, quando mentimos, entristecemos o Espírito, né? E assim por diante. Essa é a ideia aqui, tá? Mas aqui, na verdade, essa é uma orientação apostólica, tá? Não entristecer. Isso traz uma visão muito clara de que o Espírito de Deus é uma pessoa, ok? Tá? É uma pessoa, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então, essas práticas também entristecem o Espírito de Deus. E ele fala aqui que não haja no meio de vocês. Então, entre nós, o nosso relacionamento como igreja, né? A orientação é que isto que não aconteça. Se acontecer, e aqui nós precisamos entendermos, que toda vez que acontece uma prática dessas aqui, que ele está dizendo que não deve acontecer, o Espírito de Deus se entristece, tá? O corpo, ele é enfraquecido no seu avanço, no que diz respeito à comunhão, amor fraternal e também à santidade, tá? Então, são orientações. Aí ele vai dizer assim, pelo contrário, tá? Porque ao mesmo tempo que ele diz o que não fazer, aí ele vai dizer o que fazer. Então, perceba aqui que são mudanças de comportamento. E aí nós precisamos levar em consideração o seguinte, ó, por que nós podemos mudar de comportamento? Porque nós temos uma nova natureza. Quando nós não mudamos de comportamento, nós estamos agindo em hipocrisia. O que é hipocrisia? Né? Na verdade, uma prática teatral. Então, às vezes a pessoa assim, pastor, eu sou assim mesmo, né? Eu não quero ser hipócrita. Não, você está sendo hipócrita, não vivendo a realidade da nova natureza em Cristo. Você é verdadeiro quando você pratica a orientação bíblica.
Claro que você vai entrar em luta, né, em algumas áreas, mais do que outras. Mas é justamente o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu não tenho que praticar, né, a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a blasfêmia e maldade, aí ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, eu tenho que praticar o quê? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, tá? Perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês, né? E a referência aqui sempre de comportamento, de postura, é Deus, é Cristo, tá? Logicamente que essa é a referência, o que não tira a nossa responsabilidade, tá? Né? Porque logo em seguida, no verso 1 do capítulo 5, ele vai dizer assim, portanto, por essa razão, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Perceba que Paulo está dizendo aqui, ó, que sermos imitadores de Deus não está se referindo a fazer milagres, sinais, prodígios. Ele se refere à imitação de Deus, bem como Jesus falou no Sermão do Monte. Nós seremos filhos de nosso Deus que está nos céus quando nós perdoamos, quando nós abençoamos aquele que nos amaldiçoou. Então percebam aqui que ele está falando, não de obras, não de realizações, ele está falando de caráter, que se revela, na prática de vida. E aí nós nos parecemos com Deus. E é significativo no Novo Testamento essa expressão, porque se parecer com Deus é proclamar Deus através da minha vida, é anunciar Jesus através da minha vida, do meu comportamento. Ele vai dizer assim, ó, portanto sejam imitadores de Deus, né, como filhos amados, né? Você não vai ver Deus amargurado, né? A ira divina, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita, né? Então, não há em Deus maldade, ó, viu? Não há, irmãos, né? Deus não blasfema, né? Esse dia a Ângela me perguntou, Júlio, o que é blasfêmia? Calúnia, difamação, né? É discurso injurioso contra o bom nome de alguém, né? É um discurso ímpio, irrepreensivo, injurioso contra uma autoridade, né? Você não vai ver Deus fazendo isso. Então, quando nós começamos a imitar a Deus, e hoje nós podemos. Então, quero te lembrar pela palavra de Deus que você tem total capacidade para imitar a Deus. Por quê? Porque você tem a nova natureza. Pastor, eu vou errar. Vai. Esses dias eu estava conversando com alguém, aconselhamento, pastor, estou orando para não errar. Não, você não vai ser atendido nessa oração. Você não tem que se preocupar com o erro. Você tem que se ocupar com o que Deus está fazendo na sua vida. Iniciou-se um processo de transformação. Não fique contando, pastor, hoje faz 2 anos, 5 meses, 1 semana, 2 dias e algumas horas que eu não faço. Você está preso ainda. E você está calculando, ou você está se referindo à sua santidade, a uma mera mudança de comportamento. Você é santo em Cristo. É mais do que isso. Você tem uma nova natureza, não fica contando os dias, já faz quantos dias que eu não minto, quantos dias, não fica contando isso. Enquanto você estiver contando isso, você está preso, isso é uma estratégia maligna, terrível. Veja o quanto você cresceu, veja o quanto Deus está operando na sua vida, veja o quanto o Espírito de Deus está trabalhando no seu interior. Cultive isso, valorize isso. O microfone aqui, faz favor. Isso pode se tornar um jugo na vida do cristão, quando ele pensa numa forma de que começa a contar, eu não estou fazendo, não, vai levar um tempo que vai se tornar um jugo muito pesado sobre ele. Na verdade é o jugo da lei, tá? É o jugo da lei. Santificação é obra do Espírito, irmãos, não é lei. Entenda isso. Lei não santifica. Lei regula comportamento.
um jugo. Tá? Não entre por esse caminho. Pelo contrário. Aqui cabe livre, livre e solto. Você é livre. Você é livre para viver em santidade. Você está liberto. Você está vivendo essa realidade, trazendo para o seu dia a dia através do Espírito. Aí vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Lembre-se sempre na sua caminhada, acertando ou errando, Deus te ama. O amor de Deus é imutável, incondicional. Ele não vai te amar mais se você obedecer mais. E Ele não vai te amar menos se você obedecer menos. Ele te ama. Agora, obediência e desobediência não tem a ver com amor. Tem a ver com temor, consideração, respeito, agradar a Deus. Aí sim, aí é outra coisa. Você entende isso ou não? Ok? Então, independente, Deus te ama. Então, muito cuidado também quando você errar e supervalorizar o seu erro em detrimento do amor de Deus pela sua vida. Porque Satanás também entra por aí lançando setas na sua mente. Olha, viu? Você acha que Deus te ama? Aí acontece uma coisa ruim, justamente naquele dia, olha, Deus pisando a mão sobre você, viu? Irmãos, não funciona assim, irmãos. Porque se toda vez que a gente errar, Deus vai pesar a mão, nós nem vamos levantar. Então, muito cuidado com esse tipo de religiosidade, de legalismo. Por que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Porque o pessoal estava debaixo do jugo da lei. Se você não andar certinho, Deus está fulminando você, Ele está olhando lá do céu. A ideia assim, de que Deus está nos olhando assim, para ver, né? Caça pecado. Não é só Deus, né? Tem um outro. Tá. Aí, olha aí, viu? Não funciona assim, irmãos. Deus está vendo, olha que Deus está vendo. Muito cuidado também, assim, para falar para as crianças, os pré-adolescentes, crescer com uma visão de um Deus tirano, sabe? E aí leva isso para o seu relacionamento. E vai afetar, escute o que eu estou falando para você, vai afetar negativamente, diretamente ao seu relacionamento com Deus no processo de santificação. Entenda que santificação é um meio para se relacionar, não é para que Deus te ame mais, Ele já te amou. O amor de Deus está provado para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, acabou. Então são assim, artimanhas da religiosidade, malignas, para nos prender, para nos fazer com que, ao invés da gente avançar, a gente fica girando, andando em círculo, não avança. E às vezes não é nem por práticas, é por esses conceitos equivocados, sabe? Eu fico ouvindo, hoje eu estou mais assim, Deus está me quebrando, porque eu fico ouvindo algumas coisas assim, às vezes no nosso meio, porque Deus vai, e Deus, sabe, aquela coisa meio, mas não funciona assim, irmão. Agora, Deus é justo, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, lógico que é, mas quem determina isso não somos nós, é Deus. E às vezes a gente vê situações, esse dia eu fui orar para alguém, estava passando por uma situação, pediu oração, não é daqui, tá, para você não ficar. E eu disse, como é que eu vou orar para fulano lá e está passando por essa situação, me ajuda aí. E muito claro no meu coração, a minha graça está trabalhando nele, eu estou disciplinando ele, só peça para que ele se mantenha firme, porque eu estou disciplinando ele. Eu imaginava que era, mas como eu disse para a Angela, meu coração é mau, então vou pedir para Deus, porque de repente Deus, e foi justamente, porque ele está colhendo exatamente uma situação que ele fez com um irmão há um tempo atrás, ele está vivendo agora. De Deus não se zomba, irmãos. Agora, é Deus que faz isso, e Ele faz por amor. No meu caso, não sei você, mas eu às vezes quero fazer por vingança, mas Deus faz por amor. Então, muito cuidado com essa visão, sabe? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
Percebam aqui que, eu lembro lá de 1 Coríntios 13, Paulo fala: passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Essa é a excelência da vida cristã, o ápice da vida cristã. Nada nos torna mais parecidos com Deus do que vivermos em amor. Porque vivendo em amor, nós nos tornamos parecidos com Ele, né? Nós não vamos entristecer o Espírito, ou se entristecermos o Espírito, nós vamos nos arrepender. Ao invés de mentir, nós vamos falar a verdade, porque amamos a Deus, porque amamos o próximo, porque amamos a nós mesmos. Vivam em amor como também Cristo, olha o padrão aqui, como também Cristo nos amou. E como que Cristo nos amou? Quer ver como, quero te lembrar como Cristo nos amou? Olha lá, vai lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Alguém leia para nós aí. Olha como Jesus nos ama. E outros textos, né? Até o fim. O amor incondicional é imutável. Esse é o padrão, tá? Na terça-feira passada, acho que foi o Edgar que falou, a gente estava falando sobre amor, ele falou que o amor jamais acaba, né? Porque é divino. Entendeu? O que na verdade enfraquece é o exercício do amor. Quando nós não exercitamos o amor, sentimentos e emoções, isso é o nosso relacionamento com Deus, é no relacionamento conjugal, é no relacionamento entre os irmãos. Se nós pararmos de exercitarmos o amor, que é mais do que sentimento, que é uma ação voluntária, porque amar é um mandamento. Enquanto nós estivermos exercendo o amor, nos exercitando em amor, nossos sentimentos e emoções vão estar sobre esse jugo, sobre esta lei, a lei do amor. Agora eu paro de exercer o amor para com a Sabrina aqui, tá? Eu começo isso. O que vai acontecer? Os meus sentimentos, emoções, meus pensamentos em relação a ela vão começar também a ir por um outro caminho, que não é o caminho do amor cristão. Aí vou dizer: não amo como minha irmã. Acabou o amor. Não acabou, irmão. O amor parou de ser exercitado. É a mesma coisa com Deus. Pare de buscar Deus, pare de orar, pare de ler a palavra, pare de jejuar, pare de cultuar. Você vai ver. Por isso que Jesus disse para João escrever para a igreja de Éfeso, e aqui, você percebe aqui, 15 anos mais tarde, né, essa igreja aqui está sendo elogiada por Paulo. Você lê no começo da carta aos Efésios, você vai ver que ele está sendo elogiado pelo seu amor, né? 15 anos mais tarde, qual a sentença de Jesus para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Perceba que abandono de primeiro amor só é resolvido por arrependimento. Por quê? Porque é pecado. Você já ouviu alguém dizer assim: pastor, ora por mim aí para que Deus restaure o primeiro amor? Não é oração, irmãos, que vai resolver, é arrependimento. Eu falei isso para um meu irmão uma vez, ele ficou chateado comigo. Não, você não precisa de oração, não. Você precisa de arrependimento. Onde que está na Bíblia? Está aqui, Apocalipse 3, 2, vai lá. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta. Você tem que se arrepender, porque você parou de exercer o amor. Aplique isso em todos os seus relacionamentos. Dia 1º de outubro, eu estava na dúvida se era 1º ou se era 3 de outubro, que estava fazendo 23 anos de namoro com a Ângela. E caramba, mas se eu perguntar para ela, né, vai ficar ruim, né? Mas eu não sei se é o dia 1º de outubro ou se é o dia 3. Aí passou um tempo, eu não me aguentei.
Ô, Ângela, hoje é primeiro. É, primeiro. Ah, viu? Tu achou que eu tinha esquecido. Tu esqueceste porque tu demorou para falar. Quando a gente está no primeiro amor, dificilmente a gente esquece. Eu tenho que me arrepender, falei para ela. Voltar ao primeiro amor. Porque lá, quando a gente começou a namorar, ela começou a falar, né? Você fazia isso, fazia aquilo, trazia isso, trazia aquilo. É mesmo, né? Tá bom. Vou voltar. Você está entendendo ou não? É uma meio murchona, irmão. Isso aí, cara. Entendeu? Aplica isso toda. Você vai ver a profundidade da vida cristã está justamente aqui. Bom, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. É um amor que se entrega, que se doa, independente da atitude do outro, hein? Ou nível. Irmãos, cuidado. Deixa eu ver se eu vou falar isso, porque é complicado. Né? Cuidado com esse tipo de orientação, tá? De troca. Principalmente no relacionamento. Não só no relacionamento com Deus, mas no relacionamento conjugal. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Porque às vezes a gente ouve um negócio aí, encontro de casais, que é complicado. Não, é mais ou menos isso aí, Vilmar, mas assim, é que eu estou fazendo volta aqui para não... Porque é o seguinte, a gente já ouviu assim, não, para você receber, você tem que dar. Não, você tem que dar independentemente se você vai receber. É o que está na Bíblia. Isso não é psicologia barata, irmão. Isso é um amor de cristão. Você está entendendo ou não? Então, às vezes a gente ouve algumas orientações aí para casais e o pessoal fica vibrando. Viu? Você não deposita e depois quer sacar. Acabei falando. Bom, já foi. Agora já foi. Então é o seguinte, é amor sacrificial independente da atitude do outro. É Bíblia. É a Bíblia. Ainda bem que a Angela não está aqui, senão ela ia trucidar. Você entende isso, irmão? É que nas pequenas coisas que o pessoal vai se distanciando do texto bíblico. Não, independente. Ok? Lógico que num aconselhamento, numa orientação, você precisa, né, retribuir, você precisa corresponder, porque senão não vai fluir a coisa, não vai acontecer. Isso, assim é com Deus, assim na vida conjugal, é assim o relacionamento pai e filho, né, entre nós irmãos, entendeu? Agora, independente se o meu irmão vai responder ou não, a minha atitude é ter um amor sacrificial e incondicional. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Foi o que Ele fez comigo, Ele faz comigo. O Salmo 103 vai dizer o seguinte, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Isso não significa que eu tenho que pecar. Significa que eu tenho que crescer em santidade, respondendo o seu amor para comigo. Vocês estão aí? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O único sacrifício de aroma agradável a Deus era o sacrifício que era colocado todo ele diante do altar. O holocausto, todo animal era do Senhor. Então, consagração e dedicação total. Tem que haver uma dedicação, irmãos. Como igreja, nós vamos crescer em muito se nós nos amarmos uns aos outros dentro desse padrão aqui. É fácil? Não, na verdade é impossível. Somente em Cristo. Tornou-se possível agora em Cristo pelo Espírito de Deus. Precisamos nos exercitar no amor fraternal, no amor de Cristo, uns para com os outros. Às vezes a maneira como nós nos tratamos, né, não revela esse amor. E aí o corpo fica ferido, né, machucado. Então não é só para culto de ceia, irmãos. Não, é para a vida cristã. Porque nós não somos cristãos só no culto de ceia. Enquanto aqui estivermos, somos cristãos. Nos exercermos em amor. Uma vez em uma reunião aqui, dentre outras tantas, para vergonha minha, eu fui incisivo com um irmão, com um presbítero,
embora tendo razão, perdi a razão. Né? Ele falou uma vez, eu falei outra, ele foi mais fundo e eu pisei no pescoço dele. Aí ficou aquela situação, e eu preciso pedir perdão para o irmão. Aí falei com o pastor na época, pastor Cleber, pastor, precisa pedir perdão para o irmão. Ah, ele está sempre no culto aí, vai lá e pedir. Não, eu vou pedir perdão para ele na reunião. Falei para ele na frente de todos, eu ofendi ele na frente de todos, vou pedir perdão em particular. Eu vou pedir perdão na reunião, pastor. Na próxima reunião, você me dá uma oportunidade. Aí pastor, teve uma reunião e eu me levantei e pedi perdão para o irmão. Ele se justificou e tal, disse, até que demorou, mas pediu, né? Fazer o quê, né, irmão? Né? Mas a partir daí, então, e eu estava justamente, olha só, eu sei que isso acontece com você também, porque eu vinha um tempo orando justamente para Deus trabalhar essa questão, essa dificuldade de reconhecer e pedir perdão. Senhor, trata isso comigo. Pois naquela semana, eu cheio do Espírito, quebrei a situação ali, e eu disse, meu Deus, que é isso? E Deus, estou respondendo a tua oração. Não, tem que orar. Tem que orar. É que o que acontece, ó? Preste bem atenção que eu vou falar para você. O quebrantamento de Deus em nossas vidas é proporcional à dureza do nosso coração. Às vezes uma repreensão do Senhor resolve, porque a minha dureza não é tão profunda. Às vezes, Ele vai me expor, porque só assim eu vou passar pelo quebrantamento. Você entende isso ou não? Sabrina, o microfone aqui. Então é proporcional. Entendeu? Não, o senhor falando, me veio um versículo na mente. O que depender de nós ter paz com todos. Isso. E de junção, lembrei aquele versículo de Romanos 13:8. Não devais nada a ninguém, exceto o amor. Fantástico. Ok. Como aplicar isso de forma mais... Porque a gente tem os nossos embates, as nossas diferenças, mas esse amar para que não fique dívida para trás... Isso, ótimo. Até vamos lá para Romanos, porque ali ele está falando 3 níveis de obediência, né? 3 níveis, e o nível mais profundo é justamente o amor. Ok? Tá, ele está falando aqui sobre o princípio de autoridade, obediência às autoridades. Romanos capítulo 13, todos lá, ok? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Acompanhe, a partir do verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Tá? Isso aqui é uma ordenança apostólica. Romanos 13, a partir do verso 1. Romanos 13. Tá? 13, verso 1. Ok? Achou aí? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Aqui não há autoridade aqui, irmãos, assim, ó, tal autoridade, não. Sabe o que Paulo está falando aqui? O mesmo princípio que Jesus falou lá. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É um princípio de autoridade. Mas eu vou me submeter a César, sim, ele é uma autoridade. Eu só não me submeto a ele quando me submeter a ele é pecar contra Deus. Fora isso, independente de quem é César. Você está entendendo ou não? Amém. Então tá bom. Porque não há autoridade, presta atenção à razão aqui, olha como é sério esse negócio aqui, ó. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quem estabelece a autoridade é Deus, na sua soberania e presciência. Não se engane. Qualquer esfera da sociedade tem um líder. Irmãos, isso aqui no mundo espiritual é seríssimo. É tão sério que Miguel, quando foi lutar com Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés, está lá em Judas, depois você lê. Ele queria o corpo de Moisés para ser adorado. E Miguel foi lá lutar com ele. Miguel já tinha expulsado ele do céu, foi lá lutar com ele de novo.
Satanás era uma classe única, superior, antes da queda. Ele era superior a Miguel. Só que ele caiu. O que Miguel disse para ele? O Senhor te repreenda. Sabe por que Miguel fez isso? Porque a autoridade lida com a autoridade. Quem tinha que lidar com Satanás é Deus. Então Miguel ainda entendia o princípio da autoridade. Mesmo Satanás caído, ele disse: o Senhor te repreenda. Nós lidamos com a autoridade todo o tempo. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Isso precisa ser levado em consideração. A autoridade no mundo espiritual, tem gente que brinca com isso, irmãos. Tem gente que acha assim: ah, não, eu piso na cabeça do diabo, aquela coisa toda, entendeu? Essa é uma verdade, mas não é toda a verdade. Ele é um ser espiritual, de alta patente. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Então, a nossa autoridade em relação a ele está em Cristo Jesus. Tá? Então, agora trazendo para a realidade, o que Paulo está falando? E Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, porque tinha irmão da igreja de Roma que não estava querendo se submeter ao governo romano. Olha como isso aqui é sério. E Paulo está dizendo: não, isso não é atitude cristã. Ah, mas o governo romano é isso, aí não interessa, isso é problema dele com Deus. Eu não tenho dúvida que esse texto caiu aqui pelo Espírito de Deus, pelo tempo que nós estamos vivendo, principalmente nessa nação. O que boa parte da igreja brasileira está fazendo com as autoridades é pecado, é desrespeito, é quebra de princípio de autoridade. E uma igreja que busca avivamento vai ter que se arrepender, irmãos. Boa parte da igreja brasileira. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ah, instituição humana. Você está onde? No céu? É lógico que é instituição humana. Tem uma autoridade lá. Quem botou aquela autoridade lá? Foi o diabo. Que diabo, irmão? Se Deus não quisesse, essa autoridade não estaria lá. Estou ficando nervoso com esse negócio, cara. Meu Deus do céu. Falta de temor, de reverência. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de quem? De Deus, não é do diabo. Aí a gente vê crente no Brasil pedindo por avivamento e não quer orar pelo presidente da República. Clamando pelo Brasil, pelas nações, para que Deus salve o Brasil, não quer orar pelo governador do Rio Grande do Sul. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele é uma autoridade. Não ora pela prefeita. Ela não é autoridade. O sistema de governo é democrático. Se Deus não quisesse, ela não estaria lá, irmãos. E eu tenho liberdade para falar porque eu não votei nela. Mas independente disso, a minha responsabilidade como cristão é orar por ela. Não só pela sua salvação, também pela sua salvação, mas porque Deus a use para que ela governe essa cidade segundo a vontade de Deus. Ah, mas ela é isso e aquilo. O problema dela é com Deus. Isso não me dá o direito e autoridade de não orar por ela e não respeitá-la como autoridade. Nós já tivemos, na pandemia, irmãos, foi uma coisa assim, ó. Foi uma vergonha o que alguns pastores fizeram, porque ela chamou os pastores, chamou as lideranças religiosas na pandemia, para ver como é que a gente ia fazer as reuniões. E teve pastor evangélico que levantou e colocou o dedo no rosto da prefeita.
Teve líderes de outras religiões que tiveram uma atitude mais cristã do que muitos pastores. Aí depois não sabe por que as coisas acontecem, irmãos. Quebra de princípio de autoridade. Ela nem tinha que nos chamar, ela é prefeita. Mas ela, olha só como o negócio, ela reconheceu a nossa autoridade como segmento religioso e a necessidade da população naquele momento do segmento religioso. Ela falou isso. Esse é o momento que as pessoas precisam. E os camaradas chegam lá e querendo, em nome de Deus, porque eu vou abrir, porque Deus vai proteger, porque Deus vai guardar. Que isso? É um nível de espiritualidade, irmão, sabe? Essa espiritualidade rala, mesquinha, carnal, que traz escândalo. Aí o pessoal lá pulando, saltando, falando em língua, profetizando, é uma bênção. Isso é vento, é palha, irmãos. A excelência da vida cristã se dá nesses princípios aqui. Olha a espiritualidade aqui, não, nós vamos... Inclusive, nós falamos, nós nos submetemos até onde não fira os princípios da palavra de Deus. Só pode contar conosco, com as nossas orações. Ela saiu dali, vai tocar o tambor, é problema dela. Mas ela nunca vai dizer da nossa parte que nós não nos submetemos à sua autoridade e não oramos por ela. Porque isso no dia do juízo vai depor não contra nós, mas contra quem não se arrependeu. Olha a seriedade disso, irmãos. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que se resistem trarão sobre si mesmos condenação. Escute o que eu estou falando para você. Tem muita gente pulando, saltando nas igrejas brasileiras. E eu estou falando de liderança e de liderados que estão debaixo da condenação divina, porque estão levantando uma bandeira que não é do reino. Todo governo humano é anti-Deus, preste atenção nisso. Por que Deus vai estabelecer um reino milenar? Porque é o único reino, o único governo que vai estabelecer a verdadeira paz. Boa parte da igreja brasileira está distraída por uma estratégia satânica. É A ou B, direita ou esquerda. Não é reino de Deus, irmão. Não vá por esse caminho. Escute o que o Espírito está dizendo. É reino de Deus. Exatamente. Cristo está muito mais acima, ou totalmente acima disto. E a gente, com determinadas ideologias, quer acomodar Cristo nessas situações. Eu sou de direita, então eu quero acomodar Cristo e Deus nessa. Aí eu não, agora eu sou de esquerda, então eu quero acomodar Cristo e Deus nessa situação. E Deus é superior. Ele que manda, no caso. Exatamente. Né? Olha só como é terrível, como a história se repete, porque a gente entra no livro de Atos, Jesus está já quase se separando dos discípulos, né? Dizendo, a promessa vai se cumprir, o derramamento do Espírito vai acontecer. Qual que é a pergunta dos discípulos? E quando o Senhor vai estabelecer o reino? Aí Jesus, não, isso não compete a vocês, não. Vocês não entenderam ainda que é outro nível. Irmãos, o Cristo disse para o governador romano: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu pediria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, não sobraria ninguém. Mas o meu reino não é deste mundo. E vou repetir em alto e bom som aqui. Direita e esquerda são dois braços de um mesmo sistema.
Não se engane. Direita e esquerda são dois braços de um mesmo sistema. Todo governo humano é anti-Deus. E o anticristo vai vir desse sistema. Ele vai emergir desse sistema, governo humano. É o sistema babilônico, que começou com a queda, Gênesis 3, e que se estruturou e vem se desenvolvendo desde Gênesis capítulo 10, 11, a grande Babilônia. Isso é satânico, irmãos. É satânico. Estou dizendo aqui em alto e bom som. Isso é satânico. A nossa função como igreja é proclamar e levantar a bandeira do reino de Deus. Ah, pastor, tem eleição agora. Vá para as urnas com os princípios da palavra. E vote no menos pior. Primeira Pedro 2,13. É o 17. Posso ler, pastor? Pode. Dá a referência aí. 1 Pedro 2, 13. do 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse rei aí é... Esse rei foi o rei que crucificou Pedro de cabeça para baixo, 4 anos depois que ele escreveu essa carta. Porque alguns irmãos de lá não estavam querendo se submeter. E Pedro disse, não, por causa do Senhor. Porque é um princípio de autoridade, irmãos. Exatamente. Olha só. Exatamente, tudo está no mesmo pacote. Isso é vida cristã autêntica. Isso aí não é brincadeira não, irmãos, é evangelho. É evangelho. É abrir a Bíblia e deixar que ela fale. Não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho que eu quero que ela fale. Não, é o que ela está falando, é o que ela está falando aqui, ó. Olha só, verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Um dos meninos que está preso agora, ele esteve no nosso retiro. Nós estamos orando por ele. Ele estava com uma bolsa, com uma mochila cheia de droga, aí em Ribeira. A droga aí está liberada, mas tem uma quantia, ele tropeçou em muito a quantia. E ele vinha de bicicleta. Olha só, porque aqui, ó, não tem temor, se você não deve, você não tem uma autoridade, irmão. Isso é um princípio espiritual. Ele vem andando de bicicleta, ele tem a idade do Daniel. Ele esteve no último retiro nosso. Está preso lá em Ribeira, pegou 3 anos e 3 meses. A mãe chora e pede oração. Nós estamos ajudando ela em oração. Está vindo de bicicleta, ele viu a polícia. Tirou a mochila e saiu correndo. O que a polícia fez? Pegou ele. E lá não é como aqui, irmãos. Lá o carinha é mais forte. Por quê? Olha só, fala quem entende, viu? Está lá 3 anos e 3 meses, preso. Porque fugiu. Por quê? Por que teve temor da autoridade? Porque estava devendo.
que não deve, não teme, irmão. Você respeita a autoridade, você conhece o princípio de autoridade, não importa se a autoridade, não interessa do caráter dela, não importa. É o princípio que é por causa do Senhor, como foi lido em 1 Pedro, por causa do Senhor. Não é porque é César, não, é por causa do Senhor. Você vive pelo Senhor? Ou que o texto está dizendo assim, você não tem temor, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem. Olha só. E você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. E aqui eu quero falar um negócio aqui também, tirar um pouco desse romantismo do pessoal evangélico, na sua grande maioria. Por exemplo, nós temos aqui o Michel que trabalha na polícia. Quem mais trabalha aqui Deus traz a espada. E se ele tiver em serviço, irmãos, ele é autoridade. E se ele tiver que matar alguém para proteger outros, ele vai fazer, porque Deus está usando ele para trazer a espada. É isso que o texto está dizendo. Eu não posso, embora tenha vontade. Mas ele é polícia, pode. Ah, mas ele é crente. Sim, crente. Está exercendo a função dele, a autoridade. Ah, desacatou a autoridade, toma na orelha. Aprender a respeitar. Ah, mas ele tem que amar. É amor. É, irmão. Tempo atrás, quando eu morava lá, onde morava o Fábio, sabe onde morava o Fábio lá? Lá no Confim. Logo que eu cheguei, eu fui morar lá. Aí, madrugada, vi o barulho, levantei. 4 adolescentes tentando entrar na casa. Na minha. E eu lamentei não ter uma arma, porque eu ia atirar nos 4. Não estou brincando não, eu ia atirar mesmo. Porque a Bíblia diz que se entrar de madrugada na minha casa, Deuteronômio, vai para lá. É um princípio de lei, irmãos. Vocês pensam que a Constituição está firmada onde? Eu estou protegendo a minha família. Só um amém. Ué, ou eu ou eles, a minha casa ou eles. Você vai dobrar, você pode, se você tem fé para dobrar o joelho e orar, pedir para que Deus mande um raio do céu, faça. Sabe umas coisas assim, irmãos, que a gente fica pensando, pelo amor de Deus, cara. Está mais do que na hora de amadurecer, irmãos, através do texto sagrado. Você é autoridade na sua casa. Esse tempo eu cheguei na casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe e a mãe disse assim, entrou um senhor aqui querendo pegar os abacates aqui da vizinha aqui e tal, não sei o quê. Como assim? Não, ele entrou e disse que ia pegar e tal. Quando ele chegar, a senhora me chama. Aí passou um tempo, cheguei lá na mãe, estou lá cortando lenha, bateram um palmo, eu fui lá. Era o cidadão. Eu vou entrar aí, vou pegar uns abacates. Ah, o senhor vai entrar aqui? Eu vou lhe trazer o abacate. E a mãe, quem é? Só o cidadão que veio buscar o abacate. Eu vou dar um abacate para ele. Aí fui lá, peguei 3 listas. Abri o portão. Entra aqui e pega o abacate. Ah, porque eu vou entrar. Entra aqui. Da outra vez o senhor entrou, a minha mãe mora sozinha. E o senhor achou que não tem ninguém por ela. O senhor se enganou. Ela tem 4 filhos. E eu sou um deles. Entra aqui e pega o abacate. Que eu vou alisar o teu lombo. Eu sou pastor ali, Tem culto terça, quinta e domingo. Você não quer fazer, irmão, não faz. Mas nós temos que entender o princípio de autoridade. Quem tem autoridade protege, guarda. Isso não é brincadeira não, irmãos. E você acha que eu não ia bater nele? Eu ia bater. Depois eu falo de Jesus para ele. Ué. Sabe que umas coisas assim que, eu vou deixar ele entrar. E se ele entra lá e comete uma atrocidade, depois o que eu faço, irmão? O povo está enganado com o evangelho. Eu não estou dizendo para você sair por aí batendo nas pessoas. Existem situações.
E você, chefe de família, você é responsável pela sua casa, por aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Entenda isso. Haja com autoridade, em amor e com segurança sempre quando for necessário. Ok? No seminário teve uma situação e eu falei com o diretor. O dia que o senhor falar assim com a minha esposa, a nossa conversa não vai ser de aluno para diretor. A nossa conversa vai ser outra. Porque ela é uma mulher casada. E ela não casou com um saco de batata, casou com um homem. Eu nunca desrespeitei sua esposa. Não interessa se é bispo, não me interessa, irmão. É princípio de autoridade, para um pouquinho. Quem é que vai dar conta da minha esposa? O pastor, o bispo, o SD? Não, sou eu sou o marido. É princípio de autoridade. Eu disse, o senhor não chame a Ângela para essas reuniões que o senhor faz aí, bate na mesa e grita, tá? Porque ela tem esposo. E eu falei para ele, o dia que ele te chamar para uma reunião, tu não vai. Eu vou. Tu é casada? Ele tem que te tratar como mulher casada. Ah, mas ele faz o que ele quiser, ele é diretor. Mas que ele não vai te tratar assim como trata os outros, não vai. Mas é ruim, muito ruim. E um dia, passou um tempo, teve uma reunião. Eu, cadê a Ângela? Aí falei, a Ângela foi para uma reunião com o pastor fulano de tal. Ah, meu amigo, não teve dúvida. Mas nem bati na porta. Entrei, Ângela, sai, agora. Ah, negativo, pastor. Ela é uma mulher casada. Eu estou equivocado. Mas eu sou o diretor, então se coloque na posição de diretor. O senhor não é esposo dela. Não funciona assim. Quer falar com ela? Fala comigo. Eu não grito com ela. E quando eu grito com ela, eu tenho que pedir perdão para ela. Só acho que eu vou deixar o senhor gritar com ela. Mas é muito ruim. Não interessa se é diretor, se é vice-deus. É uma posição de autoridade. Aí a gente vê um monte de cristão aí padecendo, porque não entende o texto sagrado, irmãos. Eu repito aqui, irmãos, com temor e tremor. Eu não estou incentivando você a sair e a ser grosseiro com todo mundo. Mas tem gente que padece por não aplicar o texto sagrado na sua literalidade. Você é um ser humano, você tem que ser respeitado. E às vezes, você precisa se posicionar para isso. Aqui dentro e lá fora. Em amor, mas precisa se posicionar. Quando você tiver que falar com algum irmão, ou até mesmo comigo. Como alguém já falou, pastor, só um pouquinho. O senhor não fale assim comigo. O senhor pode baixar o tom de voz. Você acha que eu não já ouvi isso? Já. Fiquei louco para abaixar o tom de voz, porque está certo. Sabe, irmãos, isso é evangelho. É se respeitar, é se levar em consideração, cada um saber o limite de cada um, e às vezes ultrapassou o limite, alguém vai ter que ensinar. Eu vivi uma situação em uma das nossas igrejas, uma irmã, ela estava, o marido estava com, como é aquele negócio lá que ela não podia se aproximar da esposa, medida protetiva. Ela nos chamou para ir lá, para orar. Estamos orando e chega o camarada lá. Chegou. Eu estava sabendo, né? E ele chegou e já foi falando, levantando a voz. E ele ia bater nela. Ele ia bater nela. Porque ela não tinha falado com ele fazia tempo, não sei, aquela coisa toda. E o menino tinha uns 4, 5 anos. Eu digo, Ângela, leva ela lá para a sala. E eu vou falar com ele. Ela disse, não, porque eu estou na minha casa. Não. Medida protetiva, o senhor nem tinha que estar aqui. Se o senhor não sair, eu vou chamar a polícia. Agora. Eu vou lhe denunciar. Ah, muito bem, pastor. Sou pastor e sou homem. Vou lhe denunciar. Não sai para ver. Eu estou lá, tenho que proteger. Vou deixar acontecer, irmão? Uma tragédia? Em nome do amor? Que amor que não protege? Que amor que não faz o que tem que fazer? Você está entendendo? Então escute o seguinte que eu vou lhe falar. Você não precisa concordar com isso, mas você tem que refletir sobre isso à luz do texto sagrado, porque não sou eu que convenço você, é o Espírito através da palavra de Deus.
Só deixa eu encerrar aqui, antes da gente orar. Faça o bem, você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor, a primeiro nível aqui, se sujeitar à autoridade por causa do temor, respeito, consideração, tá? Mas também por dever de consciência, é o segundo nível. Consciência. Agora, olha só, é por isso também que vocês pagam impostos. Por quê? Por temor e por dever de consciência. Eu posso até discordar do imposto. Não está mais claro do que isso, irmãos. É impossível. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Paguem a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Olha só. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor é um outro nível. Se eu amar, eu vou respeitar por temor e consciência. Vai se tornar um viés mais tranquilo, entendeu? Mas esse é outro nível. Que o Senhor nos ajude a chegarmos nesse nível, né? De obedecer, não só por temor, né? Por medo da consequência, ou por consciência, mas também por amor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia, principalmente de mim. Vamos orar? Pai, são dias difíceis, tempos trabalhosos. Tua palavra, sim, nos revela claramente. O mistério da iniquidade opera, Senhor, apostasia, quebra de princípios, homens se tornando teus inimigos por serem amigos dos prazeres. Mas há um povo na face desta terra, Senhor, redimido, resgatado, salvo, habitado pelo teu Espírito, o qual pela tua graça e misericórdia fazemos parte. Senhor, que a tua graça continue sobre nós, nos fortalecendo, e em meio a todo este caos, nos livrando de toda distração, de toda inquietação, de toda agitação, Senhor, de toda, Senhor, todo barulho, ó Deus eterno, de toda voz que quer a nossa atenção, e que estejamos cativos, submissos, atentos à voz do bom pastor, porque também são dias de derramamento do Espírito. Assim nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, você que trouxe a sua oferta no gasofilácio. Até o próximo encontro, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.